Los que tienen las revistas, pues ya tenganla en mano. Y los que no tienen las revistas, estaremos tratando Jeremías, capítulo 1, versículo del 4 al 10. Y Joel, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Apocalipsis 1, del 1 al 3 también. Seguimos con la revista La Supremacía de las Escrituras, ¿verdad? Estamos en la lección número 10 y el título de esta lección es Las profecías despiertan y atraen esperanza. Texto audio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Verdad práctica. Las profecías son mensajes que expresan la voluntad soberana del Señor. Sirven para alentar al pueblo de Dios, produciendo esperanza y confianza en las promesas divinas. Bendición, irmão. Amém. Quem está feliz e glória a Jesus? Glória a Jesus. Como é bueno, é maravilhoso estarmos aqui na presença de Deus para junto alabarmos a Jesus, aprendermos um pouquinho mais de sua gloriosa palavra. Como foi externado por a irmã Diaconisa Delis, estamos hoje na lição de número 10 e é um tema muito importante, como todos os temas são importantes, não, irmãos? Aprendemos coisas extraordinárias e devemos aplicar em nossas vidas, e o tema de hoje não é distinto. O tema de hoje é as profecias despiertam e traz esperança. Glória a Deus. Então, vamos estar estudando esse tema sobre as profecias de Deus e estaremos vendo sobre este assunto que é muito importante para nossas vidas. Esta lição estudaremos, por exemplo, as profecias bíblicas, tanto do Antigo como também do Novo Testamento. Os profetas eram pessoas escolhidas por Deus para proclamar sua revelação. E a mensagem profeta tinha a intenção de generar um despertar, arrependimento e o fortalecimento em la fé e em la esperança. Amém. O objetivo desta lição, primeiro, é destacar a atuação ministerial de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Segundo, conhecer o período e a região geográfica de ação dos profetas menores. Terceiro, compreender o propósito e o mensagem do livro de Apocalipse. Estaremos vendo aqui também a divisão pelos livros proféticos. Pero antes eu quero aqui em rápidas palavras dar uma pincelada aqui na divisão da Bíblia. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem algumas divisões em seus livros. Primeira divisão do Antigo Testamento, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia é denominado Pentateuco, que é Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois vêm os livros históricos. É verdade que o livro de Gênesis, por exemplo, se nós formos mirar o livro de Gênesis ele é totalmente todo histórico. Né? Começa desde a história da criação, do primeiro capítulo, até o último capítulo. Éxodo, por exemplo, também, história, vemos as narrativas em Éxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Pero os 5 primeiros livros da Bíblia não é contado como livro histórico, é contado como Pentateuco, a lei. E nossa Bíblia, a Bíblia dos judeus, é chamada de Torá. E allá dos livros da lei, ou Pentateuco, temos 12 livros históricos, que empieza em Josué, Juízes, depois terceiro, quarto, Ruth, primeiro e segundo Samuel, não primeira nem segunda, primeiro e segundo Samuel,
depois primeiro e segundo Reis, e depois primeiro e segundo Crônicas, não primeira e segunda Crônicas, primeiro e segundo Crônicas. Amém. E depois temos o livro de Esther, que é o 10º livro histórico, e depois o livro de Neemias e Esdras, 12 livros históricos. A terceira divisão do Antigo Testamento são os livros poéticos, né? Que estudamos na lição passada, é o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Depois dos livros poéticos, vêm os livros proféticos. Os livros proféticos são divididos em dois tipos de profetas. Vemos os profetas maiores e os profetas menores. Esta designação serve para diferenciar o tamanho de los livros, do conteúdo destes livros, e não a importância de cada um desses profetas. Por exemplo, o profeta Naum escreveu pouquíssimos, 3 capítulos. Obadias escreveu 1 capítulo. Não é mais nem menos importante que Jeremias, escreveu 52. Isaías escreveu 66 capítulos. Amém, Jesus. Então, não é mais importante no aspecto de profecias ou de profetas. Não, a importância é o mesmo. Como diz o Pablo em 1 Timoteu, capítulo 3, verso 16, toda escritura é inspirada por Deus. Aleluia. Nenhum livro é menos inspirado que o outro. Todos têm a mesma inspiração do Espírito Santo. Pero a classificação de profetas maiores e profetas menores, mas para revelar a importância de eles, que é o tamanho da literatura, dos livros destes profetas. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Glória a Deus. E em se tratando de profetas, irmãos, há alguns tipos de profetas. Há os profetas literários e os profetas não literários. Por exemplo, o primeiro profeta, o primeiro que passou a exercer o ministério, o ofício de profeta, foi o profeta Samuel. Mas é importante observarmos que a própria Bíblia denomina, por exemplo, Abraão como profeta. Amém. Capítulo de número 20 de Êxodo, ou seja, perdão, de Gênesis, vemos isto. O próprio Senhor dizendo que Abraão era um profeta. E pediu que o rei deveria pedir a ele que orasse por ele, intercedera por ele. Então Abraão era profeta, Isaac era profeta, Jacob, Davi, Moisés. amém, irmãos? Pero eles não exerciam este ofício como os profetas literários. E o ministério de profetas, por exemplo, antes de Samuel ser constituído profeta por Deus, já tinha alguns. Por exemplo, o capítulo de número 1, capítulo 2 de 1 Samuel, quando Deus levantou o profeta para profetizar contra Eli e sua casa. Amém, irmão? Amém. O ofício de profeta empieza a partir do profeta Samuel. E aí Deus constituiu profetas não literários, como Samuel, como Elias, Eliseu, Natã, Micaías e outros. E depois destes, os profetas literários, que temos aqui 17 livros de profetas literários. Os profetas maiores, que são 5 livros, 4 profetas e 5 livros. Não? Em primeiro, o livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Depois vemos os profetas menores. Os profetas menores são 12. Primeiro, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonás, Miqueias, Naum ou Abacu, Sofonias, Ageu, Zacarias e o último, que é Malaquias. Foi o profeta que cerrou as escrituras do Antigo Testamento. Amém, irmãos? Amém.
Em el Nuevo Testamento, nós também vemos a divisão da Bíblia. Por exemplo, primeiro divisões são os evangelhos. Às vezes se usa em el plural los evangelhos, mas em realidade é um evangelho apresentado por 4 evangelistas. Amém. Há alguns que têm já eles como livros históricos. Não. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois é livro histórico, que é o livro de Hechos. Depois vêm as epístolas. As epístolas são classificadas como epístolas paulinas, 3 epístolas escritas por Pablo. Depois as epístolas pastorais, né? Que são 3 epístolas que Paulo escreveu, 1ª e 2ª Timóteo, do Tito. Depois tem as epístolas universais, 1ª e 2ª Pedro, 1ª de João, enfim, Santiago, Judas. E tem também as epístolas personais, os livros personais são 2ª e 3ª João, Filemão, enfim. E o livro profético é o único livro profético do Novo Testamento que é Apocalipse, que cierra a revelação das Escrituras. Amém. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Então, o Antigo Testamento tem uma totalidade de 17 livros proféticos. 5 profetas maiores e 12 profetas menores. E o Novo Testamento, um livro profético, que é Apocalipse. Capítulo 1. O capítulo 1 tem por título Los Profetas Maiores. Primeiro item do capítulo 1. Los profetas e las profecias. Quem entendeu, diga glória a Jesus. A palavra grega, ou o término profeta em grego, é profetes. Em hebreu é nambi. Tanto em grego como em hebreu, profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. Amém, irmãos? Tanto em término grego, profetas, como em hebreu, nambi, profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. Esse tema é muito profundo e fundamental para a igreja na atualidade, irmãos. Por quê? Aqui nós entendemos, à luz da Bíblia, o que é, em realidade, um profeta. O profeta, no Antigo Testamento, não tem nada que ver com a maneira com que as pessoas interpretam profetas na atualidade. Como assim, pastor? Mira, como digo que o profeta na Bíblia significa proclamador e intérprete da revelação divina. O profeta na Bíblia, ele não era só alguém que proclamava, ele não era só alguém que revelava, não era só alguém que tinha visões e passava uma mensagem para o povo. Ele era também o intérprete da revelação divina. Como assim, pastor? Mira, por exemplo, ele artista, por exemplo, ele artista, um autor, um artista, ele incorpora uma mensagem através de uma peça e apresenta ao povo, a fim de que o povo compreenda, entenda a mensagem que ele quer transmitir para esse povo. O profeta no Antigo Testamento, ele era a mensagem de Deus para o povo. Ele interpretava a mensagem de Deus. Por exemplo, Isaías capítulo de número 20, verso 12 e 13, nos ensina que ele andou 3 anos desnudo e descalço. Para quê? Para revelar a situação do povo. O profeta Jeremias, no capítulo de número 16, Deus privou Jeremias de fazer 3 coisas. Primeiro, casar e ter hijos.
Segundo, de frequentar festividades. Terceiro, ele não poderia participar de nenhum velório. E quando as pessoas perguntassem para ele por quê, ele explicara a este povo dizendo que assim Deus iria ser com Israel devido ao pecado. Deus ia acabar com o prazer deles, devido ao pecado, devido à rebeldia. Ezequiel, por exemplo, no capítulo de número 23, Deus disse a Ezequiel que sua esposa iria morrer. E que ele não poderia chorar. Ele não poderia demonstrar que estava triste ou guardar luto. E mira que os judeus, quando morria alguém da família, eles guardavam luto 30 dias de luto. E Ezequiel não poderia guardar luto. E o povo da cidade mirava para Ezequiel, sabendo que havia sepultado sua mulher, a mulher amada, e ele não demonstrando que estava em luto, não demonstrando tristeza, não chorando, e o povo perguntando por quê. E aí ele transmitia a mensagem de Deus, que assim Deus também não iria condoer quando a destruição venisse sobre eles, devido ao que ele pecado e rebelião deste povo. Meu Deus. É o profeta Oséias, por exemplo, no capítulo de número 1 e também no capítulo de número 2, Deus disse a ele que ele deveria casar com uma mulher rameira, ter filhos com ela, e dijo que a esposa dela ia negar ele, e ir com seus amantes, e depois seria menospreciada por seus amantes, e que Oséias deveria recorrê-la, buscá-la, e tomá-la uma como esposa, e amá-la e cuidar dela. E o povo de Israel, quando perguntasse para ele por quê, que isso significava, ele diria a eles: assim Deus age com vosotros. Amém. Porque Israel era como uma mulher rameira. Eles atuavam como uma mulher rameira, que havia se prostituído, se entregado a seus amantes, as nações ímpias e idolátricas. Havia se prostituído com a idolatria e a prática pecaminosa. E mesmo assim, quando eles se arrependeram e volveram para o Senhor, Deus o amou. Amém. E o perdoou. Glória a Deus. Ser profeta em na Bíblia Sagrada não é só alguém que tem visões e transmite ao povo. Ser profeta à luz da Bíblia Sagrada é ser mensagem de Deus ao povo. Meu Deus. Amém. Glória a Deus. Misericórdia. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Aleluia. É por isso que o profeta, ele sempre foi elegido, escolhido por Deus. Amém. Glória a Cristo. Ah, eu quero ser profeta. Misericórdia. Eu sou profeta, ou eu serei profeta. Misericórdia. É Deus que elige. Ele que eligiu. Agora, eu vou ensinar algo para os irmãos. Há muitas coisas que eu estou transmitindo aqui que não estão na revista. Amém. A lição muito curta, muito pequena. Mas eu quero ensinar algo para os irmãos também que é fundamental sobre o ministério profético. E dar uma pincelada em ministério apostólico também. Pois estamos tratando aqui do ministério profético, não? Esse ministério profético, por exemplo, ele não sigue, ele não continua, mas ele não sigue. Amém. Amém. O próprio Jesus disse em São Lucas, capítulo 16, verso 16, que a lei e o profeta durou, ou foi hasta João Bautista. Glória a Deus, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. O último profeta, segundo a lei, foi hasta João Bautista. Aleluia. Quem disse foi o próprio Jesus. São Lucas 16, verso 16. Ponga aqui, irmão. Glória a Jesus. Amém. Então, irmãos, glória a Jesus. São Lucas 16, 16. Aqui está, mira. A lei e os profetas eram hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado a todos. Se esforçam e todos se esforçam por entrar em ele.
Amém. La ley y el profeta duró hasta Juan el Bautista. Ahora, pastor, yo veo en la Biblia hablando de profetas en la Biblia. Por ejemplo, em Efésios capítulo de número 4, verso de número 11. Ponga aqui, irmão, também. Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos usar muito aqui na Bíblia. Que está falando de ministérios que Jesus deu à igreja. E ministério está aí cadê, irmão? Efésios 4, 11. Glória a Jesus. Então, mira que está. E ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas e a outros pastores e maestros. Agora ponga aqui, irmão, Efésios 2, verso de número 20. Este ministério, irmãos, apostólico e profético do Novo Testamento é denominado o ministério de fundação. Amém. E é ministério de pastores, evangelistas e maestros de continuação. Por que o ministério de apóstolos e profetas é um ministério de fundação? Porque foi um ministério dado por Jesus para a fundação da igreja, a base da igreja. Mira o que está aqui, ó. Efésios 2, 20. Edificado sobre o fundamento de los apóstolos e profetas, sendo a principal pedra de ângulo Jesucristo mesmo. Amém. Ou seja, é o ministério de apóstolos e profetas não seguem, não continuaram depois de los apóstolos constituídos por Cristo no Novo Testamento e los profetas do Novo Testamento. Eles foram constituídos, esses ministérios foram dados por Cristo a eles para a fundação da igreja. E Cristo é a principal pedra, ou a pedra angular. Em um edifício, quando se construía, em este período, por exemplo, em la base se poniam as pedras de ângulo, onde se haciam as colunas que sustentavam este edifício, representado por Cristo. E as pedras que se utilizavam para hacer as bases, para depois construir por em cima o edifício, é representado, deixa aqui, irmão, representado por nos apóstolos e profetas, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, os profetas, a igreja do Senhor Jesus Cristo foi edificada sobre o fundamento de los apóstolos e profetas. Amém. Então, esses dois ministérios são ministérios de fundação, não de continuação. Já o ministério de pastores, evangelistas e maestros são de continuação. Há alguns que denominam 4 ministérios específicos, outros 5. Por que alguns denominam 4? Porque o ministério de pastor e maestros considera como um só ministério. Amém. Por quê? Porque o pastor tem que ser maestro. Amém. 1 Timoteo capítulo número 3 diz que o presbítero, que é o mesmo pastor, presbítero ou bispo, eles devem saber ensinar. Tem que ter o ministério da ensinança. Por isso que tem como o ministério de pastor e maestro como um só ministério. Amém. Então, o ministério de pastores, evangelistas e maestros são ministérios de continuação. Amém. Esta verdade que se tu lê um livro dos padres da igreja, se tu lê um livro que foi escrito por os padres da igreja, Papia, Orígenes, Policarpio, Justino, Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, todos os padres da igreja, nenhum deles se denomina apóstolo.
nem profetas. Eles são chamados de obispos, como por exemplo Policarpio, que foi líder da igreja de Esmirna, o pastor, o bispo da igreja de Esmirna. Então, os padres da igreja, mira que Policarpo ele foi discípulo do apóstolo Juan. Então, os ministérios apostólicos não foram transferidos ou não seguiram sendo dados a outros homens, a outras mulheres. Então, hoje, por exemplo, no mundo, América, em Europa, em diversos outros países, hoje estão comuns o ministério apostólico. São diversas pessoas que se denominam apóstolos. Pessoas que estão já pensando no ministério, já pensam como apóstolo. Na luz da Bíblia, de acordo com a palavra, esses ministérios, apóstolos e profetas, são ministérios de fundação. Amém, irmãos? Amém. Amém. Sendo os 12 apóstolos elegidos por Jesus, Pablo, Silas, Timoteu, Bernabé, todos estes são denominados na Bíblia como apóstolos do Senhor Jesus. Entendeu? Diga glória a Jesus. Pastor, eu não estou de acordo. Amém. Os irmãos podem estar de acordo e não estar de acordo. É isso que nós outros vemos na Bíblia Sagrada. Amém. Nada está obrigado a estar de acordo, pero é isso que nós outros aprendemos de acordo com a Santa Escritura e demos base para essa ensinança. Aleluia. Aleluia. Agora, irmãos, eu quero passar para os irmãos, vamos seguir, não? Os profetas do Antigo Testamento. Os profetas teriam acesso à presença dos reis e ofereciam conselhos e consultaram, ou seja, censuraram suas obras quando necessário. Ou seja, os profetas do Antigo Testamento, eles eram conselheiros dos reis, ademoestavam, repreendiam, ensinavam a palavra. Isaías, por exemplo, no capítulo 37, versos 5 a 7, quando o rei Ezequias, Judá estava sendo ameaçado por o rei Senaqueribe, ele mesmo que destruiu Israel, queria também destruir, invadir Judá, Jerusalém. E ali, o rei desesperado, o profeta Isaías vindo aconselhar ele. E ele disse: mira, as ameaças não é para ti, é para o Deus de Israel, para o Deus Todo-Poderoso. E aí, orando ao Senhor, intercedendo Deus do livramento ao povo de Judá. Também vemos o profeta Natã, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 3, repreendendo, denunciando o pecado do rei Davi, quando havia adulterado com Betseba. Enfim, os profetas sempre estavam ali, ao lado dos reis, demonstrando, ensinando, exortando, aconselhando quando se fazia necessário. Agora, o término grego para profecia. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. O término grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, já seja com referência ao passado, presente ou futuro. A profecia também vem do termo grego que é ração. O seu termo hebreu, profecia no termo hebreu é ração, que significa revelação. Tem o mesmo significado do termo grego. E a profecia do Antigo Testamento, irmãos, é muito distinto do dom de profecia. Não tem o mesmo propósito. Não são a mesma coisa. A profecia do Antigo Testamento e do Novo também. Profecia dos livros proféticos do Antigo e Novo Testamento não é o mesmo que o dom de profecia. A profecia é uma
e o dom de profecia apresentado por Pablo em 1 Coríntios capítulo 12, como dons espirituais, não são o mesmo. Amém. Mira o que nós outros podemos ver. Gênesis capítulo de número 20, verso de número 7. Deus, aconsejando o rei a pedir a Abraão que o intercedera por ele, porque Abraão era profeta. E Abraão ensinou a vontade de Deus ao rei. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo de número 29 e verso 18, a Bíblia diz que se faltar profecia, ao povo se corrompe. Que profecia que a Bíblia está falando ou ensinando? A própria palavra do Senhor. Aqui está. Ponga, irmão, capítulo 29, Provérbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desafrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amém. Salomão está falando de que profecia que ele está falando? Pela própria palavra do Senhor. A Bíblia em esta época aún estava sendo escrita, não estava totalmente escrita. A palavra de Deus era revelada aos profetas. Amém. E ensinada ao povo. Em 1 Samuel capítulo de número 3 nos ensina que a casa de Eli estava em pecado, havia apartado da vontade do Senhor. E diz no capítulo 3, versículo 1 ao 2, que as revelações, a palavra de Deus era escassa nesta época e quase não havia revelações. E o povo estava cada vez mais se corrompendo. Por quê? Porque faltava a revelação da palavra, a palavra profética. Quando não há revelação clara, nem declaração vigorosa da vontade e normas de Deus ao povo, o povo se corrompe. Por exemplo, esse do capítulo de número 32, quando Moisés subiu ao monte para orar e buscar de Deus e receber a lei, que dura de 40 dias e 40 noites ajudando. E quando ele bajou do monte, o povo já havia se entregado à corrupção, ao pecado, à iniquidade. Arã, que ali estava, não tinha a revelação, e foi persuadido por el povo. E o povo já havia se entregado ao pecado. Amém, irmão? Amém. Então, a revelação da palavra, a profecia, que é a revelação da palavra, é fundamental para a igreja, para o povo de Deus. Amém. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo de número 22, verso 29, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então, a palavra de Deus é fundamental para que nós outros seamos, aleluia, direcionados por o Espírito Santo e podamos fazer a vontade do Senhor Jesus. Amém. Agora, é o dom de profecia. É o dom de profecia ensinado por Pablo em 1 Coríntios capítulo de número 12, que também é em 1 Coríntios capítulo de número 14, verso de número 3. O dom de profecia tem o propósito de, primeiro, edificar, segundo, exortar, consolar a igreja. Amém. Amém. Por que eu digo aos irmãos que a profecia ensinada nos livros proféticos ou em la Bíblia, na palavra de Deus, não é o mesmo que o dom de profecia ensinado por Paulo em 1 Coríntios? Os propósitos não são os mesmos. O propósito da profecia, da palavra, é dirigir, guiar, ensinar, doutrinar, perfeccionar,
através de quê? De los ministérios específicos. Pablo dijo claramente em Efésios 4:12. Ahora, el dom de profecía, el propósito es edificar por meio del mensaje oral, consolar, edificar e exortar. Amém, irmãos? Amém. El dom de profecia é fundamental na igreja, é fundamental. Pablo dijo, se for para ele rir, entre hablar de diversas línguas ou línguas estranhas, é preferível buscar o dom de profecia, porque todos vão compreender e entender a mensagem. Amém, irmãos? Amém. Nós outros não podemos, por exemplo, às vezes há alguns pastores que têm alguém como um guru. Há muitos irmãos também que têm alguém como um guru. Mira, essa pessoa é alguém que profetiza. Misericórdia. Então, se estou com um problema, vou pedir a ele ou a ele para orar por mim. E que diga, Misericórdia. que dê a mim a palavra que Deus tem para mim. Isso não funciona, irmãos. Isso não agrada a Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Estamos em um culto. Se Deus quer usar alguém aqui em profecia, Deus pode fazer isso. Pode usar alguém e esse alguém pode transmitir uma mensagem de Deus para a sua vida. Nós víamos isso no Antigo Testamento. Hasta é chamado, por exemplo, Samuel é chamado de vidente. Então os reis chamavam, e como o rei Uzias enviou mensageiro a profetisa Hulda para que profetizara, para que entregara a palavra. Aí muitos pensam que hoje funciona igual. Nós não podemos, sem dúvida, pedir oração para todos. Devemos, tanto que a Bíblia diz para orar um por outro. Amém. Amém, irmãos? Amém. Mas temos que ter cuidado com esse aspecto. Há pessoas ou pastores que não fazem nada sem antes consultar com alguém. Mira, mano, ora aí, o que Deus vai falar a respeito desta coisa. Misericórdia. Que Deus disser para ser, vai ser. Não, nós não podemos ser guiados por profecias. As profecias com que nós devemos ser guiados é a palavra do Senhor. Amém. Qualquer outra mensagem deve estar de acordo com a palavra do Senhor Jesus Cristo, Amém. para que tenhamos uma vida bendecida e orientada por el Espírito Santo. Eu não estou dizendo que estou em contra, o dom de profecia não existe, é de Deus, é do Espírito Santo, ele não está por em cima da palavra. Amém. Amém, irmãos? Amém. Nenhum dom espiritual está por em cima da palavra. Aleluia. Todos os dons espirituais têm que estar embasados em la palavra do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O dom de profecia não é para doutrinar a igreja, instruir o pastor, nem dirigir a vida dos crentes, sim para informar, dar entendimento por el Espírito Santo, deixando as decisões com cada um segundo a medida de sua fé. Por isso que Pablo diz em 1 Coríntios que em um culto, por exemplo, hasta 3 podem profetizar, diz Pablo em 1 Coríntios capítulo 14, verso número 29 ao 30. Hasta 3 podem profetizar em um culto, mas não todos de uma só vez, um depois do outro. Um profetiza e, diz a Bíblia, os outros que juzga. Amém, irmãos? Amém. Um profetiza e os outros analisa. Amém. Caiu em primeiro, ele segundo também pode profetizar depois do primeiro. E enquanto um profetiza, a igreja analisa. Para ver. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Então, essa é a diferença quando a Bíblia diz com respeito à profecia, a mensagem profética, com o dom espiritual ou o dom de profecia que tem o propósito de edificar, consolar e exortar o povo de Deus. Segundo item, nos profetas maiores. Primeiro eles, profeta
Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias, eles foram profetas do reino do sul, ou seja, profeta de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo e señalou o cautiverio como juízo divino. Isaías 5:13. Também predijo o regresso de Judá del exílio, capítulo 48. E ele proferiu, ou seja, profetizou de Cristo assim como o seu nascimento virginal, capítulo de número 14, verso de número 7, ou seja, 7, verso 14. E ele também profetizou que Jesus seria descendente de Davi, capítulo 11, verso 1. E falou sobre o ministério de Cristo, ensinando que era um ministério liberador. Isaías 61, versículo 1. Quando diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me enviou para proclamar buenas novas, liberar os cautivos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O profeta Jeremias também foi um profeta de Judá. Ele profetizou na caída de Judá e a causa do pecado, capítulo 1, verso 16. Também anunciou a restauração do remanente, capítulo 50, verso 19 ao 20. Ele anunciou a chegada de Cristo como um renovo de justiça. Aleluia. E em livro de Lamentações, ele registra o clamor de Judá por el perdão divino, depois que eles foram condenados e destruídos por Nabucodonosor. Então, ele manifestou, ele registrou o clamor de Judá por el perdão de Deus. Terceiro item, os profetas Ezequiel e Daniel, os dois últimos profetas maiores. Ezequiel e Daniel, eles profetizaram em Babilônia. Eles foram profetas contemporâneo de Jeremias. Mientras Jeremias profetizava em Jerusalém, demonstrando, ensinando, chamando a atenção daqueles que ainda estavam em Jerusalém, porque o povo de Judá foram levados 3 vezes, em 3 períodos, para a Babilônia. O primeiro período foi levado os jovens, a família real, dentre eles estava Daniel. E na segundo período que levaram, o segundo grupo de pessoas, estava o profeta Ezequiel, que ainda não era profeta, estava sendo preparado para ser sacerdote. E eles estavam sendo levados, esses grupos de pessoas, para a Babilônia como escravos. O profeta Jeremias seguia em Jerusalém, profetizando e advertindo ao povo a se arrepender, a se converter ao Senhor e tal. E em el cautiverio, em um pueblo que quedava à orilla de um rio chamado Quebar, melhor, se encontrava Ezequiel. Deus o levantou e constituiu como um profeta, em Ezequiel capítulo 1 e capítulo 2, e ele profetizava ao povo de Judá, em Babilônia, orientando eles a se arrepender, a deixar seu pecado, sua maldade, e reconciliar com o Senhor. Mientras Daniel, na realeza, ele ali se encontrava também profetizando. Ele foi levado ao exílio. E ali ele entendeu que o cautiverio duraria 70 anos. Ao ler o livro do profeta Jeremias, capítulo 5, verso 29, ou seja, capítulo 9, verso 12, ele começou a clamar por a misericórdia de Deus, capítulo 9, verso 19, e Deus revelou a ele o tempo de restauração da nação, também a venida de Cristo e o advenimento do anticristo e juízo final. Amém. Então, esses são os profetas maiores que falaram a palavra de Deus, receberam a revelação de Deus e advertiram o povo a fim de levá-los ao arrependimento. Segundo capítulo, os profetas menores, sendo eles os profetas del primeiro del reino del norte. Qual é o reino del norte?
Israel. Foram os profetas de Israel, del reino del norte, os profetas menores foram dois, Amós e Oséias. Eles profetizaram. Amós profetizou contra o suborno, a corrupção e injustiça de Israel. Oséias profetizou contra a infidelidade, a idolatria, a luxúria e assassinato, roubo e opressão desta nação, chamando eles ao arrependimento e dizendo que se não se converteram ao Senhor, seria levado ao cativeiro e a destruição seria iminente. Os profetas anteriores ao exílio, ou seja, antes de Israel ser levado ao cautivério, ou seja, de Judá o melhor, porque nesse período Israel já havia sido destruído cerca de 150 anos antes, já havia sido levado para o cautivério de Assíria. E Judá estava correndo também o risco de ser levado cautivo para a Babilônia. Por isso, antes Deus levantou 4 profetas para diverti-los. E esses 4 profetas são Joel, aquele que profetizou no capítulo 2, dizendo para o povo: rasgai vossos corações e não vossas vestimentas, chorai os ministros, sacerdotes, as nóvias, salem su tálamo, nóbio de seu recanto, e chorai, para que Deus tenha misericórdia de vosotros. E no capítulo 2, versos 28 e 29, profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo. Depois, Deus levantou também o profeta Miqueias. Capítulo 12, versículo 10, diz: levantai e andai, porque não é aqui vosso descanso. Glória a Cristo, Jesus. Chamando ele foi ao arrependimento. Profeta Abacu. E Deus, ao revelar a iniquidade de Judá, e dizendo para ele que Babilônia, um país pior, uma nação pior que o próprio Judá, seria usado para punir este povo. Ele sem entender, e quando Deus aclarou, ele orou a Deus por um avivamento no capítulo 3. Aviva, Senhor, sua obra nos médios dos anos. Aleluia. E em médio dos anos has conhecido sua misericórdia. Glória a Cristo. Depois vindo Sofonias, profetizando também essa nação para que se arrependera, dizendo a eles para não confiarem na riqueza e no materialismo. Capítulo 1 de Sofonias, verso 14, ele diz assim: nem su plata, nem tu ouro os poderá livrar em el dia del furor del Senhor. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Todas as profecias abordam juízo, pero enfatiza a misericórdia divina ao proporcionar liberação. Glória a Cristo, Jesus. Aleluia. Deus não quedou sem falar com seu povo. Aleluia. Tanto Israel como Judá sofriam a punição, pero antes Deus levantou profetas para alertá-los, para avisá-los. Pero não deram ouvido, foram levados Israel para a Síria e destruído. Judá levado para a Babilônia. E aqui Deus, por sua misericórdia e por a promessa que havia feito a Davi, preservou os remanentes, Glória a Deus. os perseverantes, e trago eles depois de 70 anos para Jerusalém outra vez. Aleluia. Era para Judá ou Israel teria aprendido, não, irmãos? Era para eles: mira, nós outros não podemos mais, mira, fomos punidos, quedamos 70 anos lejos de nossa terra, como escravo, agora vamos permanecer firme e fiel ao Senhor. Mas não foi isso que passou. Misericórdia. Eles voltaram à prática pecaminosa outra vez. Olvidaram, se esfriaram, foi menosprezando a Deus. E aí o Senhor levanta outros 3 profetas, denominados profetas pós-exílio. Quais são eles? Ageu. Deus levanta Ageu e diz, por meio de Ageu, que eles deveriam construir o templo. E eles começaram a construir o templo. E diz: e a glória desta casa será maior que a primeira. Amém. Amém. Eles começaram a construir, pero começaram a ser comparação com o templo construído por Salomão, e de repente desistiram, pararam a construção, que é dar 16 anos com a construção parada, interrompida. Aí Deus levanta o profeta Zacarias. Glória a Deus.
chamando a atenção deles, dizendo a eles que não é por força, por exército, mas por el Espírito de Deus. Aleluia. E por fim Deus levanta o último profeta do Antigo Testamento, profeta espiritualístico, Malaquias. A nação nesta época estava apartada da vontade de Deus e da enseñança bíblica. Estando que Deus usa o profeta e diz: mira, vosotros estão me roubando em los dízimos, nas ofrendas alçadas. E usa o profeta para chamar a atenção desse povo a volver para o Senhor, e profetizou também sobre o precursor de Jesus, João Bautista, e sobre a venida de Cristo. Os outros profetas, que eles não profetizaram nem para Israel, não eram profetizados para Israel, nem para Judá. Outros profetas, como por exemplo Jonás, Naum e Obadias. Jonás, ele foi enviado por Deus para profetizar para o povo de Nínives, uma nação, os assírios, malos, malvados, rebeldes. Eles, quando capturavam os capturados em guerras e foram levar para Nínives, eles puniam uma argola de árvore em seus narizes, atavam em uma corrente, em uma cadena. Se alguém caísse meio na caminhada, danhava o nariz das pessoas. Outros deles cortavam a cabeça e assim a pirâmide da cabeça deles. Tinha uma forma terrível também de punição, chamado destacamento, que introduzia em elanos, em recto da pessoa, e ela estaca salinha na boca. E quedava de ir hasta morrer. Meu Deus, eram malos, terríveis. Não conheciam Deus. Aí muitos pensam: mira, Jonás ele não quis predicar para os ninivitas porque Jonás era covarde. Não. Tinha medo, também não. Ele sabia quem era este povo. E ele sabia que nos tempos postreiros este povo eles invadiram Israel. Aleluia. E ele sabia que se esse povo se converter, Deus perdonara eles. E ele pensou: se eu não predico, esse povo não se converte. E se não se converte, Deus destrói eles. Porque é o que eu quero. Meu Deus, tem misericórdia. Por isso ele huiu. Pero entregado por uma ballena, ele tuvo e foi e predicou. Todos se converteram. O próprio Cristo deu testemunho deles pelos evangelhos. Aleluia. Todos se converteram. Só os ninhos eram cerca de 120 mil. Calcula-se cerca de 900 mil pessoas, entre homens e ninhos, adultos e ninhos, se arrependeram, se converteram. Pelos anos foram passando, irmãos. As novas gerações olvidaram do que Deus havia hecho, pela misericórdia do Senhor. Se entregaram ao pecado. 150 anos depois, Deus levanta o profeta Naum. Mira com grandeza a misericórdia de Deus. Quando Deus envia alguém para predicar, para anunciar, quando Deus usa alguém para predicar, para nos chamar a atenção, é sinal de seu amor para com nós outros. Amém, glória a Deus. É porque Ele quer salvar, quer perdonar, quer liberar. Pela hora, 150 anos depois, os ninivitas não deram ouído à voz de Deus. É lá em 612 foram destruídos. Misericórdia, Senhor Jesus. Amém? Amém. Outro profeta que Deus usou, também não foi para Israel nem para Judá, é o profeta Obadias. Deus usou ele para falar com os edomitas, com Edom. Edom são descendentes de Esaú.
hijo de Isaac, hermano de Jacob. Amém, Jesus. Deus usa o profeta Abdias para denunciar o orgulho de ellos, porque eles praticavam a violência contra Judá, e Deus chama a atenção deles para que se arrependeram, se converteram, e assim Deus tivera misericórdia deles. Pero por esta razão condenou a destruição, porque não houve arrependimento, mientras que Judá seria restaurado profissionalmente. Então, irmãos, Deus, por su amor e por su misericórdia, Ele envia sua palavra, Amém. sua mensagem profética, Aleluia. para que as pessoas oigam atentamente e se convertam ao Senhor. Amém. E Ele dá dons espirituais, Aleluia. ministeriais, para guiar, para dirigir, para ensinar suas verdades, seus planos, e dons espirituais para edificar, consolar e exortar, a fim de que poderamos servir bem ao Senhor e permanecer em sua presença. Final, é livro de Apocalipse. Autoria, propósito e destinatário. O termo Apocalipse significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesucristo. Amém. O livro de Apocalipse atestigua a revelação de Jesucristo. Apocalipse 1, verso 1, apresenta aí o significado de Apocalipse, que é a revelação de Cristo a los homens, a igreja, a nós outros. A autoria do livro é o próprio Juan Bautista, ou seja, o apóstolo Juan, é o mesmo que escreveu o Evangelho de Juan, escreveu a primeira, segunda e terceira epístola de Juan, é o mesmo autor, o apóstolo, testemunha ocular de Jesus. Ele foi quem escreveu o Apocalipse estando na isla chamada Patmos, a isla grega. Amém. Os destinatários são identificados por las cidades ou a cidade das 7 igrejas de Ásia Menor. São eles: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. É fundamental saber que não significa que o Apocalipse foi escrito somente para estas igrejas. Não. As revelações do livro de Apocalipse é para todo o povo de Deus. Sendo que Apocalipse foi o último livro do Novo Testamento, que cerrou a revelação do Novo Testamento. Ou seja, foi escrito cerca do ano 95 a 96 depois de Cristo. Depois de Apocalipse não houve nenhuma inspiração divina para escrever livros. A Bíblia começou a ser escrita em ano 1450 antes de Cristo, sendo ele escritor Moisés, e finaliza com Juan. Aleluia. Amém. Glória a Cristo. Aleluia. 1600 anos depois, e é lá em 95 depois de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E aí cierra a revelação das Escrituras. Nós outros não necessitamos de outras revelações, porque a revelação das Escrituras é suficiente Amém. para nos acercar de Deus, acercar de Cristo, Aleluia. acercarmos de Jesus. Já para finalizar, mensagem de esperança. Em Apocalipse, Cristo lhe dijo a Juan: escribe as coisas que has visto, e las que são e las que sucederão. Apocalipse 1:19. Significa o registro do passado, presente e futuro. Ou seja, em el passado Juan testificou a palavra de Deus. Apocalipse 1:2. Em el presente todos devem guardar as palavras desta profecia. Jesus diz: bem-aventurado aqueles que guardam as palavras dessa profecia. Então, em ele presente, nós outros estamos em ele presente. Devemos guardar as palavras desta profecia, guardar a palavra, a enseñança de Cristo em nossas vidas. Para o futuro, a esperança do regresso de Cristo cumprirá. Amém. Glória a Cristo. Ou seja, Cristo volverá Amém. Aleluia. em el futuro. Glória a Deus. E esse futuro
Pode ser daqui 10 minutos, Aleluia. daqui uma hora, daqui um dia, um ano, 2 anos, não sei. Ele pode vir a qualquer momento. Aleluia. Não se engane, irmãos. A promessa da venida de Cristo cumprirá. Glória a Cristo. Em toda a Bíblia há cerca de 2.000 promessas da venida de Cristo. Só no Novo Testamento há 318 promessas de que Cristo volverá. Aleluia. Não se engane. Muitíssimas promessas acerca de Cristo se cumpriu. Nascimento virginal. Profeta Isaías capítulo 7, 14. 750 anos antes de Cristo profetizou. Se cumpriu. Amém. Miqueias capítulo 5, verso 2, profetizou na cidade que Cristo nasceria. Belém de la Judéia. Se cumpriu. Amém. Amém, irmãos? Amém. E muitas outras promessas estão se cumprindo. Muitas profecias se cumpriram. Outras estão se cumprindo. Não se engane, esta promessa de Cristo volver também cumprirá. Aleluia. Glória a Deus. O que passa é que às vezes as pessoas pensam que está tão lejos, é igual o caso da morte, não? Todo mundo vê alguém morrendo e ele pensa que nunca vai chegar lá dentro. Ou então ele diz, mira, eu sei que eu vou morrer, mas nunca imagina que será hoje. Quem imagina que vai morrer hoje? Quem levanta a mão? Nadie. Quando cumpre um ano, todo mundo deseja que cumpra muitíssimos anos. E às vezes não passa naquele dia. Essa não é, irmão? Amém. Pero nadie quer pensar, eu vou morrer amanhã. Ou daqui a 5 minutos pode que eu vou morrer. Nadie pensa assim. Não, vou viver muitos anos. Alguém que está sujetado em um bastão, assim, não, eu tenho esperança que vou viver muita coisa ainda. Vou viver muito tempo. Nós vamos compreender, irmãos. Com respeito da venida de Cristo, é igual. Muitos meninos estão pensando isso. Não, está em um tempo muito elegante. Mira, não se engane. Vai cumprir esse dia. Amém. Glória a Cristo. Pode que nós outros vamos para a glória antes de cumprir. Pero vai cumprir. Essa é a palavra de Deus. Mensagem profética. E esse mensagem, esta palavra é inerrante. Aleluia. Quando eu digo a diferença de dom de profecia com a profecia da palavra, sabe qual é? Por exemplo, eu posso profetizar aqui para um irmão ou para a igreja e eu posso falhar nessa profecia. Amém. Por quê, pastor? Porque eu posso receber mesmo mensagem profética de Deus e eu posso me confundir a mensagem de Deus com a mensagem de meu coração. Pode eu confundir. Como qualquer um de nós outros pode chegar a esse engano. Quem entendeu, diga amém. Amém. Nenhum está isento disso. Amém, irmão? Amém. Glória a Jesus. Pero a profecia da palavra de Deus é inerrante. Aleluia. Não é fácil. É o que está aqui. Terá seu cumprimento. Acabou. Amém. Vamos aguardar? Amém. Firme, perseverando firme na presença de Cristo, porque Ele vendrá pronto para nos dar. Aleluia. Deus bendiga a todos em nome de Jesus. Aleluia.